E aí galerinha, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, e hoje nós vamos trabalhar com a revisão do capítulo 3, tá? Espero que você esteja bem, esteja em casa, mas se dedicando aos estudos, tá bom? O capítulo 3 vai falar sobre separação de misturas, tá? Mas ele vai trazer outros conceitos bem importantes, não é só separação de mistura, mas traz outros conceitos bem importantes também, ok? Bom, o primeiro conceito importante para a gente aprender, a gente lembrar, é o conceito de sistema, tá? Sistema é uma parte do universo que nós isolamos para estudar. Quando um químico ele vai fazer um estudo, geralmente ele isola aquela amostra e separa do meio, pois o sistema é isso, tá? E todo sistema vai ser delimitado por uma fronteira. É a fronteira que separa o que é o sistema, que é aquilo que eu vou estudar, do restante do universo. Inclusive, nós estamos inseridos nesse universo, tá bom? Então, se eu trouxer aqui como exemplo uma garrafa, e essa garrafa vai conter a amostra que eu quero estudar, o vidro vai ser a fronteira que vai separar a minha amostra, o meu sistema, do restante do universo, beleza? Então, o sistema é uma parte do universo que nós isolamos para poder estudar detalhadamente. E sempre vai ser delimitado por uma fronteira, ok? E nós temos três tipos de sistema. Nós temos o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Qual é a diferença? No sistema aberto, o nome já está dizendo, ele é fisicamente aberto e permite a troca do sistema com o universo de matéria e calor. Tá? Então, a garrafa aberta, por exemplo, ela é classificada como um sistema aberto, porque pelo fato dela estar aberta, pode sair material, pode entrar material, além de permitir a troca de calor. Tá? Se eu levar para a geladeira, ele vai perder calor e vai esfriar. Se eu levar para o meio do sol, meio-dia, no meio do asfalto, vai esquentar, porque vai absorver calor do meio, tá? Do universo, ok? O meu sistema fechado já é um sistema que o nome já está dizendo, fisicamente fechado, tá? Tem uma tampa que vai impedir a troca de matéria do sistema com o universo, beleza? Mas permite a troca de calor. Então, a garrafa fechada é um exemplo disso. Agora, o sistema isolado é um sistema que não permite a troca de matéria e nem de calor, certo? Então, vamos dar exemplo, vamos exemplificar aqui, ó. O sistema aberto pode ser o nosso corpo. O corpo humano é um exemplo de sistema aberto porque eu troco matéria com o meio e também troco o calor, né? Quando você está sentindo frio, é porque você está perdendo calor para o meio. Quando você sente calor, né, que está quente, o ambiente está quente, é porque você está recebendo calor do meio, tá certo? E você também troca matéria, né? Entra matéria e sai matéria, isso é normal. Um sistema fechado pode ser uma garrafa, né? Não vai permitir a troca de matéria, somente de calor. E um sistema isolado pode ser uma garrafa térmica, pode ser uma caixa de isopor, né? Ele vai impedir a troca de calor. Lógico, não existe sistema isolado perfeito, vai haver perda de calor um momento ou outro, mas a gente pode considerar que esses exemplos são casos de sistemas isolados. E dentro de um sistema, nós podemos ter ali, estudando, analisando, nós podemos ter uma substância pura ou uma mistura. Então, qual a diferença? A substância pura, o nome já está dizendo, você tem uma única substância naquele sistema, tá? Você vai ter apenas um tipo de molécula, ok? Você só tem uma substância, ela não se encontra misturada a outras, ela não está contaminada com a presença de outras substâncias, com a presença de outras moléculas, certo? E você pode ter a mistura, que é quando você tem pelo menos duas ou mais substâncias diferentes juntas, ok? Então, dentro de um sistema, nós podemos estar ali estudando uma substância pura ou uma mistura. Alan, me defina aí, me lembra aí o que é uma substância pura. Substância pura é uma amostra em que você tem moléculas quimicamente iguais entre si. Então, por exemplo, dentro do meu sistema eu tenho água pura. Então, naquele sistema você vai encontrar apenas moléculas de H2O. Você não vai ter outras moléculas de outros tipos, tá certo? Apenas H2O. E a principal característica de uma substância pura é o fato delas apresentarem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes e bem definidos, tá?
Lembrando desse gráfico que a gente viu na aula 2, no capítulo 2, aqui é um diagrama de aquecimento que mostra a variação da temperatura de uma substância com o passar do tempo e as mudanças de estado de agregação, né? Você tem um estado sólido, líquido e gasoso. Aqui é o ponto de fusão, aqui é o ponto de ebulição. Então a principal característica da substância pura é o fato de você ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante, tá? Ou seja, não muda durante a transformação, beleza? É uma temperatura bem definida, ok? E as substâncias puras, elas podem ser classificadas como simples ou compostas. Qual a diferença? Uma substância simples vai apresentar suas moléculas formadas por um elemento químico só, ou seja, formado por um tipo de átomo. É o exemplo do gás hidrogênio, que apresenta moléculas de H2, né? As moléculas são formadas por dois átomos do mesmo tipo, que é um átomo de hidrogênio. Gás oxigênio, tá? Que é formado por moléculas com dois átomos, gás ozônio. O grafite da lapiseira, do lápis, é formado apenas por átomos de carbono. Uma barra de alumínio, tá? E aqui nós temos os símbolos, tá? A gente viu isso no capítulo 1, que os elementos são representados por símbolos. Esse número aqui é o número que indica a quantidade de átomos. E aqui, entre parênteses, nós temos o estado de agregação, né? Então, gasoso, gasoso, gasoso. Aqui indica que ele é o grafite e aqui é sólido, tá bom? Perceba que todas essas substâncias, elas são formadas por um tipo de átomo só, um elemento químico só. Por isso que são classificadas como simples. Já as substâncias compostas, elas são formadas, as suas moléculas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes, né? A gente vai ter ali mais de um tipo de átomo diferente. É o caso da água, né, que é formado por átomos de hidrogênio e oxigênio. É o gás carbônico também, formado por átomos de carbono e oxigênio. O açúcar, né, formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o sal de cozinha, que é formado por átomos de sódio e cloro. Beleza? Outro fato interessante é que substâncias simples não podem ser decompostas em substâncias mais simples, porque elas já são as substâncias mais simples que nós encontramos. Já as substâncias compostas, elas podem ser decompostas em outras substâncias menores, substâncias simples, tá? Por algum tratamento químico, por algum processo químico, certo? Por exemplo, eu posso pegar água e submeter a uma corrente elétrica e vou conseguir decompor a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. A mesma coisa eu não posso fazer com gás hidrogênio e com gás oxigênio, porque já são consideradas substâncias simples. Beleza? Pois bem, ficou claro? Lembrou disso aí? E aí eu quero abrir um parênteses na aula para falar sobre um fenômeno que está acontecendo aqui agora nos exemplos que eu coloquei, né? Se você reparar, existem duas substâncias diferentes, classificadas como simples, que são formadas pelo mesmo elemento químico, né? Ambas são formadas por átomos de oxigênio. O nome desse fenômeno, que foi observado por um químico chamado Berzelius, recebe o nome de alotropia, tá? Alotropia vem do grego, a palavra alo significa outra e tropia significa forma, maneira, modo, tá? É um fenômeno que acontece somente com substâncias simples, tá? Alotropia só acontece com substâncias simples. Que fenômeno é esse, Alan? Quando você tem um mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes, tá? O primeiro caso a gente já viu. É o caso do oxigênio. Você tem um elemento só, que é o oxigênio, formando substâncias simples diferentes. Lembrando que a alotropia só acontece com substâncias simples, beleza? Bom, vamos ver os casos, porque são 4 casos. Você tem que lembrar quais são, tá? Você tem carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Então vamos ver cada caso. Os alótropos naturais do carbono, nós chamamos assim, tá? Os alótropos naturais do carbono são o diamante e o grafite. Ambas as substâncias são formadas apenas por átomos de carbono. E Alan, qual é a diferença entre os dois? Né? Já que são formados apenas por átomos de carbono. A diferença está na maneira como os átomos se combinam, ok? Cada bolinha dessa aqui representa um átomo de carbono. Olha a maneira como os átomos de carbono estão combinados, e essas linhas vão ser as ligações, tá? A gente vai estudar melhor na segunda etapa. É uma ligação química chamada de ligação covalente. Então, os átomos de carbono se combinam, tá? Aqui são as bolinhas, aqui são as linhas que vão representar essas ligações, ok?
E você percebe que tem uma estrutura tridimensional, onde cada átomo de carbono forma 4 ligações. Isso aqui se repete, tá? De forma infinitesimal, ok? Já os átomos que formam grafite, eles se combinam formando essa estrutura que lembra um hexágono, tá? É um hexágono na verdade, tá? Você tem átomos de carbono, aqui a imagem fica um pouco menor, mas você tem os átomos de carbono formando esse hexágono que lembra muito uma rede, tá? E essas redes ficam dispostas em camadas. Por isso que é tão fácil você partir o grafite ao meio, né? Basta você tensionar e vai conseguir separar essas camadas, beleza? Essa é a principal diferença entre o carbono grafite e o diamante. Mas esses aí são os alótropos naturais. Existem os artificiais, aqueles que foram criados pelo homem, tá certo? Então tá aqui novamente o diamante e o grafite, tá? Nós temos o grafeno também, certo? O grafeno, ele consiste em uma camada só, tem a mesma estrutura do grafite, tem a mesma organização do grafite, beleza? Sendo que é uma estrutura só aqui, ok? E ele apresenta alta condutibilidade elétrica, tá certo? Um poder de conduzir eletricidade até melhor do que alguns metais, tá bom? E nós temos aqui o fulereno, que é uma molécula formada por 60 átomos de carbono, que lembra muito uma bola de futebol, tá certo? Recebe esse nome em homenagem a um arquiteto que fez uma estrutura com esse formato, que nós chamamos de formato geodésico, tá? Um americano chamado Buckminster Fuller, e em homenagem a esse arquiteto, o pessoal chamou essa molécula de fulereno, tá? Também chamaram de buckball, em homenagem a esse arquiteto. Aqui é o fulereno 60, feito com 60 átomos de carbono, e aqui é o fulereno 70, feito aqui com 70 átomos de carbono. Alan, mas qual é a aplicação que eu tenho para uma molécula que lembra uma bola de futebol, né? Os fulerenos, eles são utilizados na formação do nanotubo, tá? O que é um nanotubo? É um tubo feito de átomos de carbono, como você pode estar vendo, que tem dimensões nanométricas. E para quem não sabe, o nanômetro é um submúltiplo do metro que corresponde a 1 metro dividido por 1 bilhão. Então, se a gente parar para lembrar, se nós pegarmos 1 metro e dividirmos por 10, você tem o decímetro. Se você pegar 1 metro e dividir por 100, você tem cada pedacinho chamado de centímetro. Se você pega 1 metro e divide por 1000, você tem cada pedacinho chamado de milímetro, é o que a gente usa muito no nosso dia a dia. Se eu pegar 1 metro e dividir por 1 milhão, eu tenho cada pedacinho chamado de micrômetro. Se eu pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, aí eu tenho o que nós chamamos de nanômetro. Não é visível aos nossos olhos, tá bom? Então os nanotubos, eles vão ser o futuro dos materiais plásticos, vamos dizer assim, né? Os plásticos vão sumir, quando o petróleo acabar, não vai ter mais plástico, e quem vai substituir a composição desses materiais que a gente usa no nosso cotidiano vão ser os nanotubos. Tem muita coisa boa aí dos nanotubos, tá bom? Muitas propriedades interessantes, ok? Então, esses são os alótropos do carbono e você tem que lembrar de todos os casos. O outro caso que nós vimos foi o oxigênio, né? Ele é capaz de formar 2 alótropos, o gás oxigênio e o gás ozônio. E a única diferença entre eles é o número de átomos que nós temos, tá? Enquanto o oxigênio é formado por moléculas biatômicas, o gás ozônio é formado por moléculas triatômicas. E esse átomo de oxigênio a mais faz toda a diferença. Enquanto o oxigênio é importante para a gente, para a manutenção da vida, né? Ele que vai fazer a oxidação dos carboidratos, dos alimentos, para gerar ATP, o ozônio, ele é uma substância tóxica e nociva, tá certo? E por muito tempo foi utilizado em purificadores de água, tá? Então, o oxigênio é vital para a gente, enquanto o ozônio é prejudicial. Bom, prejudicial se nós entrarmos diretamente em contato com ele. Vale lembrar que existe uma camada que envolve a Terra, chamada de camada de ozônio, que é importante porque ela filtra parte da radiação ultravioleta que vem do Sol e nos protege dessa radiação que é nociva, tá? Então é bom pra gente, o ozônio, é bom pra gente lá em cima, aqui não, beleza? É um outro caso de alotropia. E olha que interessante, os alunos costumam perguntar se aqui vão ter propriedades parecidas. Não.
todas as propriedades são diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, até a cor, quando eles estão no estado líquido, é diferente. O oxigênio é um líquido transparente, enquanto o ozônio é um líquido meio azulado. Até a cor, que é uma propriedade organoléptica. Beleza? O outro caso de alotropia é o caso do enxofre, tá? O enxofre é uma substância sólida, meio amarelada, formada por moléculas que têm 8 átomos de enxofre, tá? Então, cada bolinha dessa aqui representa um átomo de enxofre e esses pauzinhos, essas linhazinhas aqui, são as ligações entre esses átomos. O enxofre, que é uma substância sólida formada por moléculas S8, ele apresenta estruturas cristalinas diferentes. Tá? Eu posso ter o enxofre no estado sólido formando cristais arredondados. Então aqui é uma ilustração que tenta representar o que nós estamos vendo aqui, ó. Você tem estruturas que lembram um grãozinho de arroz, né? Uma estruturazinha arredondada. E nós temos também uma estrutura cristalina que lembra muito batata palha, né? Uns cristais, uns pedaços, certo? E são diferentes, são substâncias consideradas diferentes por causa do tipo de cristalização. Esse aqui, que tem um formato meio arredondado, é chamado de enxofre rômbico, ok? Enquanto o enxofre que apresenta os seus cristais mais alongados, tá? Como se fosse um bastãozinho, é chamado de enxofre monoclínico, beleza? Esses são os dois casos de alotropia do enxofre. E para encerrar, nós vamos apresentar o caso de alotropia do fósforo. O fósforo, ele tem 3 alótropos: o branco, o vermelho e o preto, tá? O fósforo branco é formado por moléculas de P4. Para quem não lembra, o fósforo é representado pela letra P, porque do latim é fósforos, com PH, não existe a letra F no latim, né? Fósforos significa portador da luz, começa com P, né? Então, o fósforo, que vai ser representado pela letra P, a molécula que forma o fósforo branco é formado por 4 átomos de fósforo. Ó, aqui na imagem nós temos os átomos de fósforo combinados. Então, isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra. E aqui forma o fósforo branco. Já o fósforo vermelho, que é usado nas caixinhas de fósforo, tá? Não fica na cabeça do palito. O fósforo vermelho, ele fica na lixa junto com a sílica, tá bom? O que fica na cabeça do fósforo é um sal, clorato de potássio, tá certo? Que vai reagir com o fósforo. É muito comum causar essa confusão, né? Mas o fósforo fica na caixinha. O fósforo vermelho, ele apresenta essas moléculas de P4 ligados em uma cadeia em que você tem moléculas subsequentes, né? Você tem uma sequência de moléculas, uma após a outra, formando então uma estrutura bem maior. É tão grande essa estrutura que a gente não sabe ao certo a quantidade de átomos de fósforo que tem. Então é muito comum a gente representar o fósforo vermelho pelo símbolo PN, tá? PN, N de enésimo, que significa uma ordem que a gente não conhece, né? Ninguém sabe se são 100 átomos, se são 200 átomos, se são 500 átomos. Então, a gente coloca de PN, enquanto o fósforo branco é o P4. Detalhe, na imagem, o fósforo branco está submerso em água porque ele é extremamente reativo com o oxigênio da atmosfera e acaba reagindo, liberando energia, liberando calor, tá certo? Então, ele tem que ficar isolado do ar, ok? Mas aí tem aluno que pergunta, mas a água não tem oxigênio? Não, mas o fósforo, ele vai reagir com a molécula de O2, né? Com a substância O2, não é com o átomo oxigênio que está presente na água, né? E sim com a molécula O2, beleza? E nós temos também o fósforo preto, tá? Que também é formado a partir do fósforo branco, quando submetido a grandes pressões, e aí você vai apresentar uma estrutura sem uma organização bem definida. Se você comparar aqui o fósforo preto com o fósforo vermelho, você percebe que não existe uma espécie de célula de repetição, né? P4, 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 o vermelho é assim, mas o fósforo preto já não tem essa especificidade, né? Os átomos estão ligados à torta e à direita, beleza? Bom, então, lembrando que a alotropia é um fenômeno que só acontece com substâncias simples. Agora, voltando lá para a situação do sistema, eu falei para vocês que o sistema ele pode ter o quê? Uma substância pura ou pode ter uma mistura, tá? Bom, o que é que caracteriza uma mistura? Uma mistura
né, dentro de um sistema, tá? O sistema ele vai ter uma mistura quando você tiver duas ou mais substâncias juntas, tá? Você vai ter uma mistura. E qual é a principal característica de uma mistura? Qual é a característica que eu posso utilizar para identificar? Ela não vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição definido, beleza? Não apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição definido. Aqui, ó, a fusão e a ebulição acontece com variação de temperatura, diferente da substância pura, que começava e terminava numa mesma temperatura, tá? Então, a principal diferença entre uma substância pura e uma mistura é o ponto de fusão, o ponto de ebulição, tá certo? Bom, e a mistura, ela pode ser classificada em dois critérios diferentes. Primeiro, quanto ao comportamento no aquecimento, e o segundo, quanto ao número de fases, tá? Como eu mostrei para vocês, aqui é um gráfico de aquecimento de uma de uma mistura comum. Tá? Aqui você tem uma mistura comum. Qualquer substância misturada, se for aquecido, vai ter esse comportamento aqui, certo? Mas existem misturas que apresentam uma característica peculiar, tá? São as chamadas misturas eutética e mistura azeotrópica. Qual é a diferença? Uma mistura eutética vai ter, durante a fusão, a sua temperatura constante. Tá? Durante a fusão do material, você vai ter aqui a temperatura constante, enquanto na ebulição vai variar. Ou seja, o ponto de fusão é semelhante a uma substância pura, enquanto a ebulição é semelhante a uma mistura comum, certo? Esse tipo de mistura que se comporta assim é chamada de mistura eutética. E um exemplo é a solda que nós usamos em equipamentos eletrônicos, cabos, fiação, tá? placa de computador, placa de controle, beleza? Já a mistura azeotrópica é o contrário da mistura eutética, né? Na mistura eutética eu tenho um ponto de fusão constante, tá? Mas a ebulição varia. A azeotrópica é o contrário. Você vai ter, durante a fusão, um leve aumento de temperatura, mas na ebulição a temperatura ela é constante durante todo esse processo de ebulição, tá? Um exemplo de uma mistura azeotrópica é o álcool 96 grau Gay-Lussac, tá? O álcool hidratado 96 grau Gay-Lussac, certo? O álcool misturado com água numa proporção de 96% de álcool para 4% de água. É simples você preparar uma mistura dessa. Basta você misturar 960 mililitros de álcool com 40 mililitros de água, você vai ter uma mistura classificada como azeotrópica. Beleza? E para encerrar, as misturas podem ser classificadas quanto ao número de fases, ok? Ela pode ser homogênea, quando apresenta uma única fase, ou heterogênea, quando apresenta duas ou mais fases. E entende-se por fase como aquilo que eu consigo diferenciar. Na verdade, fase é toda a extensão da matéria que guarda as mesmas propriedades, tá certo? Mas a título de deixar bem mais fácil, né, para deixar bem didático, é só você pensar assim, ó, o que é que eu consigo ver aqui? Aqui é uma mistura de água com sal. Eu consigo ver apenas um líquido incolor, então eu só tenho ali uma fase. Por causa disso, aquela mistura é classificada como homogênea. Aqui eu tenho água com óleo. Eu consigo diferenciar o óleo, eu consigo ver a água, eu consigo ver coisas diferentes. Então você tem uma mistura heterogênea porque você tem duas fases, tá? Quando se tem uma fase só, quando o sistema, como esse vidrinho aqui, tá? Quando o sistema ele tem uma única fase, nós dizemos que ele é monofásico, tá certo? Quando tem duas fases, é bifásico, três fases, trifásico, a partir de 4 a gente já diz polifásico, beleza? Bom, então, só recapitulando, em um sistema nós podemos ter substâncias puras ou misturas, tá bom? Bom, vamos encerrar por aqui, tá? O tempo já está extrapolando um pouquinho. Isso aqui é o capítulo 3, a gente está falando aqui sobre processo de separação de mistura, então a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é mistura, tá bom? Espero que você esteja acompanhando. Não esqueça de tirar uma foto, colocar no seu Instagram e marcar aí, tá? SAS, Aritsar, tá? Mostrar que você está estudando, que você está empenhado e para divulgar para outras pessoas, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula.